escrito por Augusto Cury e narrado por Camilo Schaden. Capítulo 1. Loucura é não dialogar consigo. A arte do autodiálogo. Loucura é silenciar diante de nossos fantasmas mentais. O diálogo interpessoal é a comunicação que deveríamos ter com as pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos, sejam nossos familiares ou colaboradores. Por sua vez, o autodiálogo é a comunicação que deveríamos ter conosco, com nossos conflitos, angústias, neuroses. Sem o diálogo, nossas relações com os outros tornam-se superficiais, doentes, débeis, sem correção de rotas. De outro lado, sem o autodiálogo, nossa relação com nosso próprio ser fica fútil, desinteligente, autopunitiva. Mas qual a sua atitude quando percebe alguém falando sozinho? Eis um louco, julgam os normais. Mas o que é ser normal? E quem de fato é normal? Os que se julgam saudáveis não entendem que, quando um ser humano em surto psicótico fala sozinho, ele o faz como recurso para abrandar seus fantasmas mentais, ainda que criados em seu imaginário. Portanto, falar sozinho, ao contrário do que o senso comum pensa, inclusive alguns profissionais de saúde mental, reflete a complexidade do psiquismo de um paciente psicótico, revela sua necessidade vital de socialização, ainda que seja com personagens irreais. Alguns pacientes psiquiátricos discutem, em seus delírios e alucinações, com personalidades imaginárias que querem controlá-los ou persegui-los. Com qual objetivo? Para se proteger deles, minimizar seu poderio, mitigar sua ferocidade. Portanto, defendo a tese de que o autodiálogo, tão comum nos surtos psicóticos, que é objeto de escárnio por parte dos normais, evidencia o que esses pacientes têm de melhor. Loucura é quando os que se acham normais não conversam com seus fantasmas mentais. E quem disse que eles não os têm? Você e eu não somos assaltados pelos golpes de ansiedade, irritabilidade, intolerância de vez em quando? Você não é encarcerado, ainda que infrequentemente, por alguns tipos de fobia ou ciúme, inveja, compulsão, autopunição, impulsividade, reações de timidez, necessidade neurótica de se preocupar com os outros ou de mudar os outros? Não sofremos por antecipação ou ruminamos mágoas e frustrações? Como digo no livro Gestão da Emoção, sob o ângulo dos parâmetros mais nobres da saúde emocional, ninguém é perfeito ou saudável. Reitero, loucura é falar excessivamente sobre o mundo em que estamos, como economia, política, esporte, redes sociais, mas calar-se sobre o mundo que somos. Loucura é não fazer uma mesa redonda com os fantasmas mentais para impugnar e confrontar o cárcere que eles nos impõem. Loucura é sorrir por fora e chorar por dentro. É colocar máscaras sociais, trancafiar nossos traumas nos porões de nossa mente e negar que somos seres humanos marcadamente imperfeitos, que têm necessidade vital de se conhecer, se abraçar, dar uma nova chance para si e admitir que precisamos, ainda que raramente, de um ombro para nos apoiar. Os grandes objetivos desta obra. Eis o objetivo deste livro. Espero que você faça parte do time dos anormais, daqueles que aprendem a arte do autodiálogo, que não têm medo de falar sozinho, que retiram a maquiagem de Deus, que mapeiam seus fantasmas emocionais, que superam sua necessidade neurótica de estar sempre certo, que se assumem como um ser humano imperfeito, um simples caminhante que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo, um ser inacabado, que está em contínuo estado de construção. Nunca se esqueçam de que os que se posicionam como deuses são os mais fortes candidatos a serem pacientes psiquiátricos. Adoecem a si e aos outros. Todos deveríamos ser eternos aprendizes e, como tais, fazer uma memorável descoberta que protege a emoção e promove a saúde psíquica. O autodiálogo ou diálogo intrapsíquico. Quem conversa com o mundo, mas não conversa consigo,
não precisa de ter desafetos. Ele os cria. Torna-se um inimigo de si mesmo. Quem resolve problemas profissionais, mas não resolve seus conflitos emocionais, torna-se um espectador passivo no teatro mental, e não um diretor do script de sua peça. Sem o autodiálogo, ricos empobrecem no território da emoção, são vampirizados por suas fobias e manias. Celebridades perdem seu brilho nos porões de sua mente, vivem assombradas por vazio existencial, escassez de sentido de vida, necessidade ansiosa de perpetuar seu sucesso. Intelectuais se tornam meninos no território da emoção, não sabem ser contrariados, criticados, desafiados, zombados. Executivos dirigem empresas, mas se tornam péssimos gestores da sua emoção. São infectados com a necessidade neurótica de poder. Autodiálogo nutre a inteligência socioemocional. Estou preocupadíssimo com o assassinato coletivo da infância e da juventude em todo o mundo, inclusive nas nações com melhores índices educacionais, como os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, e países como Estados Unidos, Alemanha, China, Japão, Coreia do Sul. Como abordei no livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século para Filhos e Alunos, temos saturado nossos filhos e alunos com informações, atividades, jogos, cursos, computação, internet, videogames, celulares, redes sociais, televisão. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que filósofos da Grécia Antiga. Informações não processadas como conhecimento e conhecimento não processado como experiência geram a síndrome do pensamento acelerado, fomentam a ansiedade, tornam-se lixo psíquico. Estamos diante de uma geração mentalmente agitada, que não tem tempo para brincar, se aventurar, se interiorizar, se reinventar, lidar com perdas e elaborar suas experiências. Essa é uma das principais causas desse paradoxo ou contraste. Estamos diante da geração mais triste que pisou nesta terra, embora tenha acesso à mais poderosa indústria do entretenimento. Estamos na era dos mendigos emocionais. Crianças, jovens, bem como muitos de seus pais, precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso não é perturbador? Tenho comentado solenemente para plateias de magistrados, médicos, psicólogos, professores, presidentes de empresas que, embora abominemos o trabalho escravo, submetemos nossos filhos e alunos a um trabalho intelectual escravo legalizado ao saturá-los de atividades. Como já disse no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar em que é inadmissível ser um presidiário, no território da emoção. As pessoas valorizam atentamente o que digo, mas poucas traduzem essa valorização em ação concreta para minimizar essa atrocidade, em destaque com os filhos da humanidade. Há um fenômeno inconsciente que registra automaticamente todas as experiências e informações no córtex cerebral, chamado de RAM, Registro Automático da Memória. Esse fenômeno atua sem a autorização consciente do eu. Ele é o responsável, desde a aurora da vida fetal, por formar milhares de arquivos ou janelas que contêm milhões de dados histórico-existenciais para promover o processo de formação da personalidade. Sem a existência de uma rica infância, perde-se a melhor fase da vida para se formarem as plataformas de janelas light, arquivos saudáveis, para o desenvolvimento de uma mente livre e emoção saudável. Sem uma infância produtiva, o eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha, não desenvolve habilidades socioemocionais para se tornar autor da própria história, o que leva ao desenvolvimento de fobias, irritabilidade, timidez, insegurança, baixo limiar para frustrações, consumismo, conformismo. A depressão e a ansiedade têm atingido não apenas adultos, mas também crianças e jovens hoje, e não apenas por causas metabólico-cerebrais, déficits de neurotransmissores ou traumáticas, mas também por falta do desenvolvimento de habilidades socioemocionais como contemplar o belo,
proteger a emoção, ser resiliente, filtrar estímulos estressantes. Mas como desenvolver essas habilidades se nossos filhos e alunos não aprendem a ferramenta do autodiálogo? Impossível. Para termos uma ideia, somente em relação à depressão, 1,4 bilhão de seres humanos cedo ou tarde desenvolverão um transtorno depressivo. Reitero, na era da indústria do lazer, estamos assistindo à era da tristeza. O quanto isso o preocupa? Muitas escolas estão doentes. Em conferências internacionais, como nos Estados Unidos, em Israel, nos Emirados Árabes, na Colômbia, na Espanha, tenho afirmado que as escolas em todo o mundo, do Ocidente ao Oriente, por mais bem intencionadas que sejam, estão doentes, pois enfocam as funções cognitivas, como a memória, o raciocínio, o pensamento lógico, as habilidades técnicas, mas pouquíssimas trabalham as importantíssimas funções não cognitivas que há pouco citei. Nossos filhos tornam-se cartesianos, sabem lidar com alguns fenômenos lógicos, mas não aprendem minimamente a proteger a emoção, gerenciar a ansiedade, administrar os pensamentos, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, lidar com perdas e frustrações, adaptar-se às crises e às dificuldades. As habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que ensinar simples valores, como honestidade e respeitabilidade. Quaisquer escolas deveriam ensinar valores, mas só as escolas mais inteligentes e preocupadas com o futuro dos seus alunos ensinam as habilidades socioemocionais mais importantes. Embora haja exceções, muitas escolas se preocupam excessivamente com o rendimento nas provas. Não dão atenção se seus alunos estão angustiados, ansiosos, agitados, insatisfeitos, deprimidos, à beira de um suicídio. Parece que não é tarefa dela se preocupar se os jovens serão pacientes psiquiátricos. Parece que não é função da escola prevenir transtornos psíquicos. Atroz engano. Se as crianças e os jovens passam a maior parte do tempo na dependência das escolas, e se educar é ensinar não apenas habilidades cognitivas, mas também não cognitivas, elas são, sim, responsáveis pela saúde emocional dos seus alunos tanto quanto os pais. Abarrotamos o córtex cerebral das nossas crianças e adolescentes com milhões de informações de matemática, química, biologia e outras matérias, para que eles conheçam o mundo exterior. Essa postura cognitiva é importante, mas infelizmente não os ensinamos a navegar nas águas da emoção, a ser autônomos, resilientes, seguros. Foi objetivando o desenvolvimento das habilidades socioemocionais que idealizei o programa Escola da Inteligência, um dos raros programas mundiais com essa meta. www.escoladainteligência.com.br. A escola que o adota tem seus professores treinados por psicólogos e pedagogos do programa. Eles dão uma aula por semana sobre as habilidades socioemocionais, usando um rico e lúdico material que encanta e envolve os alunos. Ficamos emocionados e surpresos ao ver os resultados. Crianças e jovens têm grande facilidade em aprender o que nós, adultos, temos dificuldade. Uma grande notícia é que usamos recursos para dar o mesmo programa gratuitamente a instituições de jovens em situação de risco. Temos um sonho, uma grande ambição, de nos tornar a maior ONG, organização não governamental, mundial, de desenvolvimento dessas habilidades. Nosso objetivo central não é o resultado financeiro, mas, sim, contribuir para que a humanidade seja emocionalmente inteligente, saudável, generosa, altruísta. As habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que ensinar simples valores, como honestidade e respeitabilidade. Capítulo 2. O autodiálogo, ferramenta para abrir nossa mente. Sem o autodiálogo, nosso eu não tem instrumento para penetrar em sua própria casa, nas camadas mais profundas de nossa mente. Nesse caso,
O eu se torna um forasteiro dentro de si. Vive a amarga e doentia solidão de abandonar a sua própria história, de não intervir de forma inteligente em seus próprios conflitos. Você vive essa solidão? A famosa tese de Sócrates, conhece a ti mesmo, só pode ser efetiva, profunda e produtiva se treinarmos a habilidade da mesa redonda do eu, as bases solenes do autodiálogo. Ferramentas fundamentais para ter um autodiálogo eficiente. 1. Fazer frequentemente um debate lúcido, aberto e silencioso com nossos paradigmas, verdades, dogmas, preconceitos, visão de vida. Quem não realiza esse autodiálogo não corrige suas rotas, não revisa suas loucuras, não recicla suas falsas crenças, enfim, preserva suas mazelas psíquicas nos porões de sua mente. Raramente alguém pratica essa ferramenta. 2. Reunir-nos inteligentemente com nosso passado. Resgatar os momentos mais dramáticos de nossa história é fundamental para que o eu não seja refém do passado, mas líder de si mesmo. Quem evita tocar no passado com o medo da dor que provoca torna-se um perito em perpetuar suas feridas. 3. Realizar um debate sério e contínuo com nossos medos, dependência, humor depressivo, ansiedade, conflitos. Quem não debate como, quando e por que sou controlado por meus fantasmas mentais, será sempre assombrado por eles. Infelizmente, a maioria dos seres humanos de todos os povos é especialista em silenciar-se diante de seus vampiros emocionais. Preferem ser sangrados por dentro a retirá-los dos bastidores da sua mente para trazê-los à luz da razão. 4. Confrontar e impugnar cada emoção angustiante e cada pensamento perturbador, como um advogado de defesa o faz num fórum para proteger e inocentar um réu. Uma das tarefas mais importantes do eu é proteger a emoção contra os ataques dos pensamentos e sentimentos doentios que financiam sofrimento por antecipação, ciúme, inveja, autopunição, timidez, fobias. Infelizmente, estamos na idade da pedra em relação à intervenção do eu nas perturbações mentais e nos cárceres emocionais. 5. Exercer plenamente o direito de decidir, questionar e dirigir a própria história. Vivemos em sociedades livres, mas frequentemente não somos livres no território da emoção. Por exemplo, milhões de mulheres, quando vão a uma loja de roupas, não compram pensando em si, mas nas outras. O marketing de massa gera um padrão tirânico de beleza que escraviza a autoestima. 6. Ter um caso de amor com a saúde psíquica. O autodiálogo reflete a mais forte aliança com a qualidade de vida. Quanto pior a qualidade da educação, quanto mais cartesiana e cognitiva for, mais as pessoas não desenvolverão um romance com sua saúde emocional. Menos terão habilidade para lidar com perdas e frustrações. Mais adoecerão. Mais importante será o papel da psiquiatria. 7. Fazer o silêncio proativo para ser líder de si mesmos nos focos de tensão. A mesa redonda do eu, ou o autodiálogo, exige sumariamente, quando sofremos uma crítica, ofensa ou rejeição, não nos submetermos à ditadura da resposta, nem reagir pelo fenômeno bateu-levou ou ação-reação. Esse fenômeno é emocionalmente infantil, destrutivo e perpetuador da violência empresarial, social e doméstica. No primeiro estágio do foco de tensão, devemos pensar antes de reagir, ou seja, nos calar por fora e nos questionar por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo ser escravo do meu ofensor? O que está por trás de sua agressividade? No segundo estágio, pelo fato de termos aberto nossa mente, damos uma resposta inteligente que apazigua a emoção. 8. Bombardear-nos de perguntas. O autodiálogo é canalizado pela arte da pergunta. Quem somos? O que somos? Construo minha história ou sou construído pelos meus problemas e dificuldades? Que medos me assombram e que traumas me fazem refém? Sou livre e autônomo ou escravo do que os outros pensam e falam de mim? Contribuo com os outros ou os controlo?
Liberto as habilidades ou bloqueio meus filhos, alunos, parceiro, colaboradores? Quem não tem coragem de se bombardear de perguntas viverá sempre na superfície do planeta cerebral. Quem é sábio? O grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado pelo quanto ela tem de cultura acadêmica, sucesso empresarial e social, mas pela sua capacidade e frequência de fazer uma mesa redonda com seu próprio ser, de questionar seus pensamentos e emoções, de criticar suas verdades, de repensar sua vida, de refazer caminhos. Uma pessoa pode ter vários cursos superiores, mas pode ser uma criança na sua capacidade de autodialogar e se repensar. Você se reúne com seu próprio ser? Analisa seus caminhos? Devemos não apenas falar sobre nossos medos, mas com nossos medos. Devemos não apenas dialogar sobre nossos conflitos, mas com nossos conflitos, com nosso mau humor, intolerância, insegurança. Cada ser humano deve ter seus momentos particulares consigo. Deve exercitar ser seu grande amigo. Deve aprender a se interiorizar, caminhar nas trajetórias de seu ser e sentir prazer de ter um autodiálogo aberto, uma conversa íntima, uma reflexão existencial. Muitas pessoas, em particular os jovens, deprimem-se quando estão sozinhas, não sabem ser companheiras de si mesmas. O desrespeito a essa ferramenta da qualidade de vida tem sido uma das importantes causas do adoecimento coletivo das sociedades modernas. Não me refiro às doenças clássicas catalogadas pela psiquiatria, mas ao estresse social, à SPA, à falta de proteção emocional, à solidão, à crise do diálogo. Não é possível sermos autores da nossa história, gerenciarmos nossos pensamentos, administrarmos nossa emoção, enfim, desenvolvermos qualidade de vida, se não temos coragem e capacidade para fazer uma mesa redonda em nosso interior, a fim de debater com inteligência nossos próprios problemas e revisar nossos caminhos. A mesa redonda do eu é um passo além da técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar. É mais profunda, serena, penetrante, prolongada. A mais grave solidão não é aquela em que a sociedade nos abandona, mas aquela em que nós mesmos nos abandonamos. Muitos passam anos sem dialogar de maneira aberta, sincera e agradável consigo. Alguns nascem, crescem, morrem, sem nunca ter tido um encontro marcante com sua própria história. Viveram sem ter um romance com a vida. Você tem esse romance? Uma espécie que não respeita a si mesma. Muitos cientistas não têm percebido que as crianças e os jovens passam mais de 10 anos aprendendo a falar sua língua materna, mas não aprendem a falar de si e muito menos consigo. Que tipo de educação estamos propondo e que tipo de juventude estamos formando? Como prevenir depressão, farmacodependência e violência entre os jovens se eles não conhecem a si mesmos? Se eles ficam na superfície da sua própria personalidade, não conseguem se interiorizar e penetrar nas camadas mais profundas do seu próprio ser. Como digo no livro O Colecionador de Lágrimas, Holocausto Nunca Mais, se na Segunda Guerra Mundial os soldados nazistas tivessem viajado para dentro da sua própria mente, feito uma mesa redonda do eu capaz de questionar as falsas verdades do nazismo, certamente jamais aceitariam que um estrangeiro tosco, rude, inculto e radical como Hitler os dominasse e fosse o maestro da maior orquestra de exterminação em massa da história. Compreenderiam que uma criança judia que morria nos campos de concentração era mais importante que todo o ouro do mundo. Infelizmente, morreram mais de 1 milhão de crianças e adolescentes nos campos de concentração. Fui às lágrimas ao escrever O Colecionador de Lágrimas. Um alerta. Se a Alemanha, que era berço de um dos mais ricos conhecimentos filosóficos e acadêmicos da história, a maior vencedora de prêmios Nobel nos primeiros 30 anos do século XX, foi seduzida, pelo menos parte da sua população, pelas ideias de um psicopata, quem garante que outros povos não serão seduzidos pelas ideias de outros Hitlers?
O conhecimento acadêmico atual não produz vacina alguma entre os universitários, pois não estimula a interiorização e a consciência crítica. Somente o aprendizado coletivo da mesa redonda do eu pode evitar novos desastres. Somente um eu crítico, que aprende a se questionar, a se repensar, a debater consigo, pode não ser frágil nos momentos de tensão interna e social. Nos países desenvolvidos, fala-se muito dos direitos humanos, mas o grau de tolerância das pessoas é baixo nos focos de tensão. Por exemplo, quando você erra no trânsito, algumas pessoas mostram uma agressividade súbita, buzinam, fazem gestos obscenos. Há uma bomba emocional por trás da nossa aparente gentileza. Notem que muitos perdem a paciência por coisas tolas. Você perde. Essa bomba emocional implode, gerando sintomas psicossomáticos, ou explode, gerando transtornos sociais. A grande causa é que não temos vivido as ferramentas fundamentais e universais da qualidade de vida discutidas neste projeto, em particular o autodiálogo. Desarme sua bomba emocional. O alto índice de violência social, ataques terroristas, jovens se suicidando, crianças atirando em seus colegas, é o grito de uma espécie em crise, mas ele é inaudível para quem não tem sensibilidade. Capítulo 3. Uma ferramenta poderosa para domesticar os fantasmas mentais. Viajando para nosso próprio ser, humanizando-nos. Uma pessoa que pratica o autodiálogo tem mais condições não apenas de superar suas misérias psíquicas, mas também de se humanizar, ou seja, de se tornar tolerante, serena e humilde, pois reconhece suas limitações, suas fragilidades. A mesa redonda do eu nos tira do trono do orgulho, da autossuficiência. Raramente consigo julgar, sofrer em demasia e desistir das pessoas que me aborrecem, porque tenho aprendido a fazer um autodiálogo. Essa prática me faz interiorizar e compreender que eu também tenho muitas falhas e limitações. Quando entendemos nossa pequenez, é fácil entender a pequenez dos outros. Quando nos colocamos num pedestal, é fácil julgar e condenar. A grandeza de um ser humano está na sua capacidade de se fazer pequeno para poder colocar-se no lugar dos outros e entender o que está por trás das suas reações. Se os terroristas palestinos praticassem a mesa redonda do eu, eles jamais explodiriam seus corpos para destruir pessoas inocentes. Entenderiam que não somos árabes, judeus e americanos, mas membros de uma única e inestimável espécie. Amariam mais, julgariam menos, compreenderiam mais. Entenderiam que os erros que são cometidos contra seu povo são fruto de uma espécie que não se interioriza, nem reconhece suas falhas. Do mesmo modo, se os judeus praticassem essa técnica, entenderiam que, independentemente das diferenças culturais e religiosas, os palestinos são mais do que sangue do seu sangue. São também portadores idênticos do mesmo teatro da mente e do mesmo fascinante espetáculo dos pensamentos. Eles iriam para a faixa de Gaza, se abraçariam, se beijariam e escreveriam novas páginas na história. Por isso, nosso sonho é que, um dia, as ferramentas para educar nossos fantasmas emocionais contagiem o Oriente Médio. Quem faz a mesa redonda do eu fortalece sua capacidade de ser autor da sua história, de tomar decisões, de fazer escolhas e de compreender que toda escolha implica perdas. Não é possível escolher a paz sem sofrer perdas. No campo dos conflitos sociais, quem tem mais consciência da grandeza da vida tem de estar disposto a sofrer mais perdas. A grandeza da técnica do eu como interventor em sua mente. A mesa redonda do eu não é simplesmente produzir pensamentos no silêncio da nossa mente, pois todos pensam muito. É pensar construindo um debate íntimo. Essa ferramenta de qualidade de vida pode ser usada como técnica psicoterapêutica e psicopedagógica. Psicoterapêutica porque nos faz superar a ansiedade, estresse e outros transtornos psíquicos. Psicopedagógica porque expande a inteligência,
nos torna pensadores e previne doenças psíquicas. A mesa redonda do eu constrói a sociedade intrapsíquica. Uma sociedade extrapsíquica é a reunião de membros da mesma espécie que possuem cooperação e interesses comuns num determinado território. A sociedade intrapsíquica é uma reunião que fazemos com personagens do teatro da nossa mente. Sociedade intrapsíquica é o exercício do eu debatendo de maneira crítica com nossos bloqueios, frustrações, crises, perturbações, projetos, sonhos. Nesse debate, fazemos silenciosamente uma bateria de perguntas. Onde? Por quê? Como? Quando? Quais os fundamentos? Vale a pena? Esse é o caminho? Por exemplo, uma pessoa tem um ataque de pânico, caracterizado pelo medo súbito de que vai morrer ou desmaiar. Ela pode ser controlada pelo pânico ou debater com ele. Se fizer uma mesa redonda, ela critica-o, repensa-o, questiona-o com seriedade. Ela se pergunta: qual é a lógica do meu pânico? Quando começou? Por que começou? Por que sou escrava dele se estou ótima de saúde? Eu exijo ser livre. Você não consegue imaginar a força que o eu tem. Muitas doenças mentais, incluindo a esquizofrenia, que é uma desorganização da coerência dos pensamentos, surgem porque o eu não é estruturado, crítico, líder. Ele vira joguete das fantasias, dos pensamentos perturbadores e das emoções tensas. Perde sua identidade e sua lógica. Certa vez, um jovem universitário começou a ter insônia. Seu pensamento acelerou e começou a produzir muitas imagens mentais sem lógica. Seu eu não questionava suas verdades, não criticava suas fantasias, não confrontava suas imagens mentais. Começou a dar crédito aos pensamentos e às fantasias como se fossem reais. Viveu os personagens do teatro da sua mente. Ficou confuso, desorientado. Começou a achar que era um grande artista, uma pessoa famosa. Depois começou a pensar que era o ditador do Iraque. Enfim, teve uma crise psicótica. Precisou tomar medicamentos para desacelerar o pensamento. Voltou a ler a memória com lucidez e a organizar o raciocínio. No tratamento, aprendeu a duvidar e a criticar suas fantasias e pensamentos. Resgatou a liderança do eu. Assim, preveniu novas crises. Voltou a brilhar. Nunca devemos ter um eu ingênuo que aceita os pensamentos e as ideias sem os questionar. Todos os dias, no silêncio mental, devemos duvidar de tudo que nos controla, criticar cada ideia perturbadora e emoção angustiante e determinar estrategicamente ser livre e saudável. Devemos usar para isso todas as ferramentas que citei, que patrocinam o autodiálogo. Cuidado com um eu coitadista, que se acha vítima das privações e dos traumas do passado. Cuidado ainda com o eu conformista, que acha que não tem solução, que é um caso sem esperança. Um eu coitadista e conformista é, acima de tudo, um eu frágil, autopunitivo, que se autoabandonou, que não tem um caso de amor com sua saúde psíquica. Você tem um eu coitadista ou conformista? Você é autopunitivo? Cobra demais de si mesmo? O coitadismo e o conformismo bloqueiam a mesa redonda com nossos fantasmas mentais. Asfixiam a nossa vontade de se superar, de ser autodeterminado, de ter opinião própria. Muitos vivem recaindo nas drogas, no ciúme, na autopunição, nas fobias, porque não reeditam suas janelas traumáticas. Seu eu é um barco sem leme, um avião sem instrumentos de navegação. Que tal construir um leme e não o soltar mais de suas mãos? Que tal treinar todos os dias a mesa redonda do eu? A mesa redonda do eu atua nas janelas da memória. A técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, pode ser uma excelente ferramenta quando estamos diante de uma crise emocional instalada, quando a janela killer ou traumática está aberta, quando o medo, o humor depressivo, a reação de timidez estão nos dominando. Desse modo, podemos reeditá-la. A técnica do DCD deve ser feita, portanto,
quando estamos atravessando o calor da insegurança, da ansiedade, do desespero. E a técnica da mesa redonda do eu? Quando deve ser feita? Ela pode ser feita também no foco de tensão, mas em destaque fora das crises, ou seja, antes ou depois de atravessarmos o calor da emoção angustiante, o epicentro do problema. Nesse momento, podemos atuar com calma, refletir, analisar e discutir nossas crises fóbicas, reações ansiosas, conflito de relacionamento, desafios. Uma técnica complementa a outra e, às vezes, se mesclam. O importante é fazer com espontaneidade. A técnica do DCD, por atuar no foco de tensão, reedita o filme do inconsciente, pois cria novas experiências que são registradas nos arquivos doentes. A técnica da mesa redonda do eu não apenas reedita o filme do inconsciente, mas também objetiva principalmente construir janelas paralelas na memória, melhorando a paisagem do inconsciente, criando novos espaços para o raciocínio lúcido. No caso da dependência de drogas, é fundamental que um dependente faça a técnica da mesa redonda do eu dezenas de vezes por dia, com inteligência e forte emoção, para construir uma plataforma de janelas paralelas. Não adianta construir janelas solitárias, expressas por um desejo de mudança. Lembre-se de que atos heróicos produzem motivação momentânea, que não resiste à próxima recaída ou influência social. Todos os dias, os usuários têm de questionar e conversar com seus fantasmas. Por que sou escravo dessa dependência? O que me domina? Como minha emoção me encarcera? O que é a fissura? Como surge? Como bloqueia a capacidade de decidir? O que dispara o gatilho da memória e abre as janelas killer? Como o fenômeno do alto fluxo sapateia em cima do meu eu? Por que meu eu não reage a tal ponto que seja capaz de gerenciar minha emoção e pensamentos? Esses fenômenos estão entre os segredos mais importantes do funcionamento da mente. Se você os entender, reconstruirá seus caminhos. Vejamos. Capítulo 4. A formação dos traumas. As janelas da memória. A memória humana abre-se por janelas, que são pequenos territórios de leitura. Cada janela possui um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Algumas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias, geram aflição, ódio, bloqueio. Às vezes, brota em nós uma alegria sem motivo ou uma tristeza sem causa. Por quê? Porque abrimos algumas janelas aleatórias durante o dia que produziram reações completamente distintas. Já teve a sensação de conhecer um ambiente que nunca viu? Por quê? Por causa de um estímulo externo, no caso a imagem do ambiente, que abre janelas que contêm milhares de imagens do passado. Algumas dessas imagens podem conter traços e estilos bem semelhantes às do presente, gerando a sensação de conhecimento. A teoria das janelas da memória contida na teoria da inteligência multifocal pode elucidar muitos fenômenos. Por exemplo, algumas pessoas sentem uma tristeza incompreensível ao entardecer, mas há uma explicação convincente. Quando diminui o ritmo social, elas se interiorizam, abrem sutilmente as janelas que contêm experiências de tédio e isolamento. Assim, constroem uma experiência emocional de solidão e tristeza. Todo esse jogo de abertura e leitura das janelas da memória é inconsciente. Janelas killers. Como temos visto, há muitos tipos de janelas doentias, killers. Janelas fóbicas geram claustrofobia, fobia social, ataques de pânico, etc. Janelas obsessivas geram ideias fixas. Janelas antecipatórias geram os pensamentos sobre o amanhã. Janelas da baixa autoestima e timidez geram transtorno de autoimagem e preocupações excessivas com a opinião dos outros. Dependendo do volume de tensão produzido por uma janela, raiva, ódio, ansiedade, ela pode tornar-se killer, ou seja,
tornar-se uma área que obstrui drasticamente a leitura das demais janelas, impedindo-nos de raciocinar naquele momento. Esse fenômeno é fundamental para explicar por que somos uma espécie capaz de produzir poesias e finas reações solidárias e, ao mesmo tempo, capaz de fazer guerras, destruir, matar, dominar sem nenhuma racionalidade. Ele também explica nossas reações incoerentes e dificuldade de liderança de nós mesmos. As janelas killers bloqueiam a inteligência, assassinam nossa lucidez, fazendo-nos reagir como animais, sob as raias instintivas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas que mais merecem nossa compreensão? Quantas vezes perdemos o controle das nossas reações e, depois de baixar a temperatura da emoção, percebemos que poderíamos ter tido atitudes mais brandas? Cuidado com as áreas killers de sua memória. Quantos pais e professores, num momento de irritação, dizem o que jamais deveriam dizer aos seus filhos e alunos? Muitas feridas que nunca mais cicatrizam são produzidas em pequenos momentos. Casais apaixonados, amizades, relacionamentos no trabalho são destruídos pelas janelas killers. Muitos assassinatos ocorrem no calor das tensões. Batalhas entre nações são deflagradas porque o Homo sapiens é dominado pelos instintos do Homo bios. O homem mortal faz guerra como se fosse eterno. As áreas killers abortam a sobriedade até de pensadores. Algumas janelas killers destroem o raciocínio de alunos brilhantes. No momento em que vão fazer a prova ou um concurso, eles aumentam o nível de ansiedade que, por sua vez, bloqueia a leitura de áreas da memória que contêm as inúmeras informações que aprenderam. Desse modo, têm um péssimo rendimento intelectual. O volume de tensão impede que o eu tenha acesso às demais janelas da memória, bloqueando sua inteligência. Se as pessoas aprendessem a não ser vítimas das janelas killers através da técnica do DCD e da mesa redonda do eu, não apenas doenças seriam resolvidas, mas conflitos sociais também. Duvidar drasticamente das nossas reações agressivas, criticar nossa impulsividade e determinar ter autocontrole no ato das tensões é um ato de amor pela vida que poucos praticam. Devemos aprender a gritar dentro de nós sem dizer palavras. Alguns psiquiatras tratam apenas com antidepressivos a síndrome do pânico e a depressão, porque supervalorizam a hipótese teórica da alteração da serotonina e de outras substâncias no metabolismo cerebral. Ainda que essa hipótese seja importante, não compreendem as janelas do pânico, as áreas killers que criam o teatro da morte e fazem com que o eu seja um espectador passivo das misérias encenadas no palco. O uso de medicamentos pode ser importante, mas é incompleto. É fundamental entendermos que as doenças psíquicas são geradas através da construção de cadeias de pensamentos e emoções doentias, produzidas pelo jogo de abertura das janelas da memória. É igualmente fundamental entender que é necessário fazer o resgate da liderança do eu através das técnicas que tenho preconizado. O eu tem de entrar no palco e aprender a ser livre e líder. Compreendendo os segredos da superação psíquica. Uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, abre subitamente uma janela killer quando entra no elevador. Minutos atrás, ela estava no céu da tranquilidade. Agora, está no inferno emocional. Ao abrir a janela killer que contém a claustrofobia, ela experimenta um medo súbito e dramático que, transmitido para o córtex cerebral, irá produzir sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da pressão sanguínea, suor excessivo e aumento da frequência respiratória. Ela sente como se o ar fosse faltar, como se corresse risco de morrer. Se ela fizer a técnica do DCD, poderá deixar de ser escrava do seu medo, registrar novas experiências saudáveis e reeditar a janela killer. Enfim, superar sua zona de conflito ou seu trauma. Se não conseguir fazer a técnica do DCD, deverá fazer a técnica da mesa redonda do eu, após passar a crise fóbica. Qual o objetivo de fazer a mesa redonda do eu atuar depois de a crise passar? Criar janelas paralelas que se vinculem com as janelas doentias. Ao fazer uma bateria de perguntas para si, questionar seu medo,
debater a insegurança, ela criará uma série de experiências no palco da sua mente, que serão registradas nos bastidores da memória, criando janelas paralelas. Quando ela entrar novamente no elevador, duas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Ela abrirá subitamente a janela killer da sua memória e simultaneamente abrirá também as janelas paralelas saudáveis, que fortalecem seu eu e financiam a segurança. Desse modo, ela ficará livre. Esses fenômenos que abordei revelam alguns segredos do inconsciente que pensadores da psicanálise perceberam que existem, mas não tiveram a oportunidade de estudar e compreender. Esses fenômenos se aplicam a todos os transtornos psíquicos e sociais. Não é possível apagar o passado, apenas reeditá-lo ou construir janelas paralelas para nos alicerçar à construção de uma nova visão do mundo e das coisas. As janelas killers podem transformar uma barata em um monstro, fobia simples, um elevador num cubículo sem ar, claustrofobia, uma reunião pública num tormento, fobia social. A timidez, tão comum na atualidade, atinge mais da metade da população e tem de ser entendida à luz das janelas da memória. Existem diversos níveis de timidez. A timidez é causada por um conjunto de experiências psíquicas que supervalorizam a opinião dos outros, a crítica social e a imagem que a sociedade tem de si. Essas experiências são arquivadas, gerando janelas doentias, algumas killers. Ao enfrentarem novos ambientes, desafios e reuniões sociais, as pessoas tímidas abrem essas janelas, bloqueando sua inteligência e gerando, às vezes, sintomas psicossomáticos como mãos frias, taquicardia, suor excessivo. As pessoas tímidas são ótimas para os outros, mas não para si mesmas. Querem agradar a todos, mas não cuidam da sua qualidade de vida. Policiam suas palavras e dosam seus gestos, mas perdem sua espontaneidade. Falam pouco, mas pensam muito e gastam energia biopsíquica excessiva, o que gera fadiga, ansiedade e apreensão. Embora pensem muito, a construção do pensamento não é dirigida para produzir a mesa redonda do eu. Se fizerem a mesa redonda do eu associada à técnica do DCD por 6 meses, com exercícios intelectuais diários que duvidem dos fundamentos da imagem doentia que tem da sociedade, que critiquem o sentimento de vergonha, que questionem a hipersensibilidade diante da opinião dos outros, elas encontrarão a tão sonhada liberdade. Por quê? Porque reeditarão as principais janelas doentias e construirão riquíssimas janelas paralelas que contêm ousadia, segurança, determinação. Resgatarão a liderança do eu. Deixarão de ser controladas para controlar suas vidas. Fazer a mesa redonda do eu é fundamental para que possamos deixar de ser vítimas dos conflitos e desenvolver a capacidade de fazer escolhas, recomeçar depois de falhar, corrigir caminhos. Algumas pessoas perpetuam suas misérias porque não sabem como reeditar o filme do inconsciente, nem construir janelas paralelas. Se você aprendeu algo sobre esses segredos do funcionamento da mente, nunca mais enxergará a vida da mesma maneira. Não será mais um espectador passivo no teatro da sua mente. Capítulo 5. O mestre dos mestres da qualidade de vida. Muitos religiosos das mais diversas religiões poderiam ter prevenido doenças mentais se tivessem estudado as ferramentas que o homem Jesus usou ao longo de sua história para proteger sua emoção e para formar pensadores. Sua plateia de alunos era conflitante e frequentemente lhe dava dores de cabeça. Todas as religiões erraram em não ter estudado minimamente sua personalidade sob o ângulo da psiquiatria, psicologia, sociologia, psicopedagogia. Ele tinha um alto diálogo profundo e aberto consigo. Embora fosse rodeado pelas multidões e tivesse uma agenda saturada de compromissos, ele tinha compromisso consigo. Tinha um romance com sua saúde emocional. Por isso sempre tinha momentos particulares de reclusão. Sabia que somente uma pessoa que tem qualidade de vida pode gerar com segurança outras pessoas com qualidade de vida.
Uma pessoa emocionalmente doente tem mais chance de contagiar outros com sua doença. O mestre da emoção frequentemente procurava isolar-se à beira da praia, no Monte das Oliveiras, nos jardins, nas longas caminhadas que fazia de cidade em cidade. Deixava até mesmo o convívio com seus discípulos, interiorizava-se e tinha agradáveis conversas com seu pai e consigo mesmo. Muitos detestam ficar sós. Ele amava a solidão criativa. Mergulhava dentro de si para pensar o mundo, a vida, a existência e para onde caminha a humanidade. Nesses incríveis mergulhos, ele elaborava histórias e parábolas que ensinavam e encantavam até seus inimigos. Muitos pais, professores, empresários são mentalmente engessados porque não sabem mergulhar dentro de si. Vivem na superfície de sua mente. Certa vez, próximo ao mar da Galileia, o professor pediu para que seus alunos pegassem um barco e fossem na frente. Ele seguiria depois. Os discípulos, apressados, pegaram o barco e foram. Enquanto navegavam mar adentro, Jesus navegava dentro de si. Percorria as trajetórias do seu ser. Isso explica por que seus diálogos não eram rasos, formatados, programados, mas profundos, elaborados a partir de uma mente inteligentíssima e livre, capaz de gerar uma explosão reflexiva e um resgate pleno da liderança do eu. O mundo pode desabar sobre nós, todos podem virar as costas e nos vaiar, mas se, ao atravessar o caos social, afetivo e financeiro, não nos abandonarmos, podemos pelo menos ser amigos de nós mesmos e não nossos maiores carrascos, como frequentemente ocorre. Ao fazê-lo, tranquilizamos a emoção, tendo a certeza de que os melhores dias estão por vir. Tornamo-nos vendedores de esperança, pelo menos para nós mesmos. O mestre da emoção, mesmo no ápice da decepção com o ser humano, era um vendedor de esperança. Era capaz de erguer seus olhos num ambiente desértico e inóspito e proclamar para uma plateia atônita: "Vejam, os campos estão branquejando." Mas ninguém via o que ele enxergava. Ele ensinou o alfabeto do amor para uma humanidade insensível, que não sabe resolver seus vampiros emocionais. Encorajou-nos a escrever nossos melhores textos nos dias mais angustiantes. Um mestre na aplicação da mesa redonda do eu. Certa vez, um grupo de escribas e fariseus questionou Jesus sobre o fato de seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer o pão. Os líderes de Israel tinham todo um ritual para fazer suas refeições. O mestre dava importância à higiene e à saúde física, mas o foco da sua preocupação era a higiene mental, o lixo que se acumulava no palco da inteligência. Você dá importância à higiene mental? Você pergunta aos seus filhos que medos os assombram, que pesadelos lhes tiram o sono? Você pergunta ao sua parceira, seu parceiro, que conflitos o encarceram? O homem que tinha todos os motivos para ter depressão, que foi estressado desde a infância, foi feliz, saudável e extremamente criativo. Trabalhou com as mesmas ferramentas que um dia o destruiriam: madeira, pregos e martelo. Mas não sofria por antecipação. Era um gestor da sua emoção. Sua compreensão da psique era cristalina. Estava plenamente convicto de que a humanidade nunca tratara de seus reais problemas, nunca exercera a mesa redonda do eu, não sabia domesticar os fantasmas da exclusão social, do radicalismo, da necessidade neurótica de controlar os outros, de punir, de autopunir. Para ele, as pessoas sempre eram contraditórias. Elas procuravam livrar-se da sujeira exterior, mas não das falsas crenças, dos dogmas atrozes e das masmorras invisíveis no lugar secreto da psique. Preocupavam-se corretamente com a alimentação física, mas não com a qualidade das ideias e das emoções que nutriam sua personalidade. Mas ele mostrou solenemente que, ao contrário do desejo dos políticos, não queria admiradores que expandissem seus índices de popularidade, mas pessoas que o amassem. Não queria servos, mas formar mentes livres. Você dá importância à higiene mental? Você pergunta aos seus filhos que medos os assombram? Que pesadelos lhes tiram o sono?
Você pergunta ao sua parceira, seu parceiro, que conflitos há o encarceram? Para muitos, receber aplausos é mais do que suficiente. Para ele, era completamente insuficiente. Como garimpeiro de ouro do território da emoção, procurava seres humanos que se conhecessem, que compreendessem suas falhas e atuassem dentro de si. Procurava pessoas que pensassem criticamente, que se colocassem no lugar do outro e que viajassem para dentro de si e reciclassem suas loucuras. O mestre do autodiálogo falava pouco, mas ensinava e questionava muito. Era habilíssimo no uso da arte da pergunta. Suas perguntas estimulavam os discípulos a duvidar da sua rigidez, a criticar sua maneira estreita de ser e a fazer escolhas com maturidade. Desse modo, levava-os, sem que percebessem, a praticar a técnica da arte de duvidar, criticar e determinar. DCD. Formava pensadores. Nessa mesma passagem, após essa pergunta, discursou com exímia lucidez sobre as consequências das atitudes humanas em relação aos papéis da memória. Disse: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Muitos padres, líderes protestantes, budistas, islamitas, brahmanistas ou ateus, adoecem porque não entendem que os piores inimigos estão dentro de si. Os maiores vilões que esgotam nosso cérebro, nós mesmos os criamos. O mestre do autodiálogo revelou que a raiva, o ciúme, as reações impulsivas, o sentimento de culpa, as fobias, o sofrimento pelo futuro, que emanam do coração psíquico, nos encarceram. Indicou que essas experiências não apenas nos ferem, mas ferem quem mais amamos, contaminam a personalidade, pois serão registradas automaticamente pelo fenômeno RAM nos solos da memória. Ele demonstrou que uma pessoa só é livre quando domestica seus fantasmas mentais, só é saudável quando aprende a ser líder de si mesma, quando desenvolve generosidade, resiliência, proteção emocional. Poucas palavras que mudaram uma vida. Certa vez, uma menina de 11 anos foi morar com seus pais em um país de língua inglesa. Por não saber falar o inglês, a criança estava muito sensível, sentia-se diminuída, isolada, enfim, tinha reações normais no processo de aprendizado de uma nova língua. Entretanto, uma professora especialista em língua inglesa, mas não na compreensão da vida, fez-lhe uma pergunta na classe que ela não entendeu. A professora perdeu a paciência e debochou da aluna na frente dos seus colegas. Todos zombaram dela. Foram poucos momentos que marcaram uma vida. Houve um registro privilegiado dessa experiência na memória que contaminou sua espontaneidade e capacidade de aprender. A criança tão alegre perdeu o sorriso, deprimiu-se, sentiu aversão pela professora e não queria ir mais à escola. Seu pai, percebendo o grave problema, ajudou-a, elogiou-a, encorajou-a, penetrou em seu mundo. Felizmente, ela reeditou sua história sem precisar de um tratamento. Se não se superasse, poderia ter tido sérias consequências. Outro exemplo. Certa vez, um executivo, numa reunião de trabalho, teve uma atitude estúpida com um funcionário subalterno. Esse funcionário tinha um trabalho brilhante na empresa, mas havia falhado em um projeto. Então, mostrando um despreparo completo para gerenciar pessoas e seus próprios pensamentos, o executivo o chamou de incompetente na frente dos colegas. Humilhado, o funcionário registrou de maneira superdimensionada o vexame público. Produziu uma janela killer que começou a bloquear sua memória. Nunca mais conseguiu brilhar como antes. Foi demitido. Teve reações depressivas e um ódio fatal pelo executivo. Precisou fazer tratamento psiquiátrico. Poucas palavras podem contaminar uma vida. Algumas pessoas, quando são rejeitadas, ficam obstruídas. Outras fazem das rejeições um trampolim para crescer. Mas mesmo essas, embora tenham vencido o trauma exteriormente, podem não o ter vencido interiormente. Por isso sofrem. Alguns excelentes alunos, que são excessivamente cobrados pelos seus pais e comparados com outros jovens, procuram compensar seus conflitos íntimos, em destaque a dificuldade de socialização, no exemplar desempenho das notas.
Ainda que essa compensação tenha um lado positivo, se não reeditarem o filme do inconsciente ou criarem janelas paralelas, poderão sofrer no presente e fracassar no futuro, quando enfrentarem perdas e desafios. Com o avanço da medicina, hoje combatemos com facilidade a grande maioria das infecções. Mas como combater a contaminação da memória? Como resgatar a liderança do eu se somos vítimas das janelas doentes que estão entrelaçadas a bilhões de janelas no córtex cerebral? Como identificar uma janela killer se uma área equivalente à da ponta de uma caneta tem milhares de janelas? Uma vez contaminada a memória com as janelas doentias, o processo é complicado. Há pessoas que ficam anos em tratamento psicoterapêutico. Não há tecnologias cirúrgicas e medicamentosas que possam combater as janelas killers. Mas, felizmente, não estamos de mãos atadas. Podemos usar duas ferramentas psicológicas preciosas: a técnica do DCD e a da mesa redonda do eu. Pratique-as durante toda a sua vida, mesmo não tendo uma doença psíquica. Faça com espontaneidade, do seu jeito e de acordo com sua capacidade intelectual. Invista na sua vida. Afinal de contas, a vida é um show imperdível. Poucas palavras podem contaminar uma vida. Capítulo 6. Para nunca mais esquecer. 1. O autodiálogo é o diálogo aberto, inteligente e criativo consigo mesmo. É o exercício que constrói um romance com a vida. Você tem tido esse romance? Você tem preconceito quando vê alguém conversar sozinho? Você sabe virar a mesa contra pensamentos que tiram o oxigênio da sua liberdade, que alimentam raiva, ansiedade, ciúme, inveja, compulsão? Você é passivo ou discorda das suas emoções doentes? Escreva sobre isso. Não aceite nenhuma emoção perturbadora sem a filtrar e questionar. Não aceite nenhuma ideia conflitante sem a debater. 2. A maioria das pessoas nunca se arriscou a dialogar consigo de maneira inteligente e sistemática. Lembre-se do que já estudamos. A pior solidão não é quando o mundo social nos abandona, mas quando nós mesmos nos abandonamos. Você tem feito uma mesa redonda com seus medos, suas angústias, seus conflitos, sua dependência, sua impaciência? Você pergunta: como surgiu esse conflito? Por que surgiu? Como ele me domina? Qual o seu fundamento? Devo eu ser escravo dele? 3. Você perde o controle em alguns momentos. Reage drasticamente e depois se arrepende? Devemos usar DCD para reeditar o filme do inconsciente e a mesa redonda do eu para criar janelas paralelas. Você entendeu essas duas técnicas? Qual a diferença? 4. Você é preocupado com os papéis da memória e com a necessidade de resgatar a liderança do eu e executar plenamente sua capacidade de decidir, de fazer escolhas, de exercer seu livre-arbítrio? O que você tem procurado mudar e não tem conseguido? 5. Você produziu janelas killers na memória de alguém que lhe é caro, com atitudes impensadas. Julgou, feriu, condenou, excluiu, elevou a voz, pressionou, prometeu e não cumpriu, decepcionou? A quem você precisa pedir sinceras desculpas para começar uma nova história? De que adianta ser o mais forte, arrogante, intocável ou rico de um cemitério? Uma pessoa forte reconhece seus erros, enquanto uma pessoa frágil esconde-os debaixo do tapete. Você é forte ou frágil nesse quesito? Não se submeta ao controle das janelas killers. Relate as janelas light paralelas que você construiu ao longo da semana. Lembre-se de que seu objetivo fundamental é conquistar uma mente livre.